Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast Nas Margens. Eu me chamo Vinícius, bolsista do projeto. E eu sou Edmeire, graduanda do curso de Pedagogia e somos bolsistas do projeto. E hoje estamos em um episódio com um convidado muito especial. Estamos com o professor Raí, docente do curso de História do UFPA, Campus Conceição. E diga-se de passagem, campus pioneiro do curso de História do IFPA. A gente aqui de Belém, então, a gente tem, de certa forma, um respeito por vocês, por começarem o curso, né? Então, ser o início do nosso curso de licenciatura aí em Conceição do Araguaia. E, então, a gente ter uma conversa com você, professor, a respeito disso, então, trazer, né, justamente isso. E pensar Conceição do Araguaia também como um local de que a presença do rio, aqui o nosso IF, do Campus Belém, a gente é rodeado de pedra, rodeado de asfalto, diferente da UFPA, que já está próxima ao rio, mas pra gente a dinâmica da cidade já é muito mais forte, então tá a presença de fumaça, enfim, aquele negócio todo que a cidade tem, né, todo aquele ritmo acelerado. Então creio que em Conceição do Araguaia deve ser totalmente diferente, né, professor? Boa tarde a todos, agradeço o convite, é uma satisfação enorme participar de um projeto como esse. Parabenizo aos alunos, aos professores que estão trabalhando nesse projeto. E aí, respondendo a pergunta, eu gostaria de começar a minha fala para responder essa questão com uma breve introdução sobre o curso, né? O curso de Conceição do Araguaia, uma história contada por um historiador, né? Eu cheguei aqui no campus de Conceição do Araguaia, o curso já existia, né? Já estava em funcionamento, fazia 3 meses que tinha começado o curso, e o curso ele nasceu de uma ideia que foi de 3 professores, né? Uma professora de História, que foi a professora que fez o PPC, o primeiro PPC, fez tudo do curso, e 2 professores que não eram de História, um professor de Filosofia, que era o Tomás, e o professor de Educação Física, que era o Lelo. E eles pensaram, entendendo aquela necessidade que existe dentro do IF de ter uma licenciatura, de criar uma licenciatura que correspondesse a essa demanda institucional. E aí eles foram verificar, e a única licenciatura que não existia na região era a de História. Então, 2 professores que não eram de História, né, juntamente com a professora de História, decidiram propor o curso de História. E o nosso curso, ele passa por um processo traumático durante a formação, porque o Lelo, ele acaba sendo assassinado, né? O professor Lelo foi assassinado, um crime de ódio, né? Pela sua opção sexual. E, inclusive, os alunos homenagearam o professor Lelo dando o nome do CA em homenagem ao professor. Então, um dos idealizadores do projeto não viu acontecer esse projeto. E aí a professora Conceição Sodré tomou a frente do projeto e fez o sonho do Lelo acontecer, né, juntamente com o Tomás. E o curso começa em 2019. Então, o nosso curso inicia-se em 2019. Uma proposta bem desafiadora, né? Trazer um curso de História para o interior. E começou com um professor somente, que era a professora Conceição Sodré. E depois foi chegando outros professores, professor Mauro, professora... eu fui o terceiro professor a chegar, né? Quando eu cheguei, o curso já estava andando. E peguei ainda no primeiro semestre. No primeiro semestre eu cheguei e já tive turmas. E foi muito desafiador conduzir participar de um projeto como esse, porque nós sempre discutimos a questão da interiorização, mas essa questão da interiorização, ela você começa a ver o tanto que ela é difícil de ser executada quando você se depara com um projeto desse, de interiorização, onde os professores
há uma alta rotatividade dos professores, que torna o trabalho bem difícil para quem está à frente, para quem está participando do projeto. Para vocês terem uma ideia, dos professores que iniciaram o curso de História aqui em Conceição do Araguaia, lá no começo só existe a professora Sodré, Conceição Sodré, e eu. Os outros professores todos já foram removidos, redistribuídos, e vieram outros professores para dar sequência ao projeto. Então é muito desafiador estar num interior, conduzindo um curso de História, uma região que tem uma importância histórica, uma região que nós tivemos a Guerrilha do Araguaia, nós tivemos vários eventos importantes, e é uma região que ela é periférica da periferia. Eu sempre falo para os meus alunos que quando eu era aluno da UFPA, a gente era periferia de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, dessas regiões. E agora somos periferia de Belém. E é algo que a gente tem que também problematizar, porque quando a gente pensa em fazer a história, a gente discute, e eu discuti muito isso quando estava em Belém, que a gente falava sobre a importância de mostrar que a história, a história do Brasil, ela também tem que ser pensada como a história da Amazônia, como a história do Pará, como elemento integrante da história do Brasil. Isso, um processo de militância constante. Quando você vem para o interior, aí você percebe que o discurso que nós produzimos dentro da capital, de Belém e tudo mais, ele acaba ficando esquecido quando se trata das periferias da periferia, né? Então é algo que a gente tem que problematizar e discutir enquanto pesquisadores, enquanto historiador, a necessidade de entender também que a história do Pará também é a história do sul e sudeste do Pará, né? A história do oeste do Pará. Essa necessidade de compreender, enquanto pesquisador, enquanto cientista, que fazer história numa região como a nossa é ter essas visões ampliadas e entender que esse processo ele precisa ser repensado. E aí eu gosto muito do Durval Muniz, quando ele trabalha a invenção do Nordeste, né? Que é justamente essa ideia de você pensar as particularidades, né? A individualidade das regiões, e você entender que a história ela tem que ser vista também a partir desse olhar, um olhar que olha para as periferias e que entende que é necessário que você desconstrua essa ideia de centralidade, essa ideia de uma história única, né? Que você comece a olhar para as periferias e comece a promover esses debates. E aí é uma das nossas dificuldades aqui. Pô, perfeito, professor. De certa forma, eu não conhecia a história do campus de Conceição do Araguaia. Eu realmente não conhecia a trajetória de vocês, até mesmo a questão do professor, que houve essa situação com ele, né? Eu não conhecia. Então, o próprio fato da gente estar registrando, estar fazendo o podcast, claro, ele vai chegar a algumas pessoas, mas também tem todo um trabalho que vocês também já fazem aí. Eu sei que você já teve um projeto com podcast, também trabalhou com isso. Então, de divulgação mesmo, de perceber que a gente não tá na margem, né? Justamente o que você falou, de que a nossa história não tá na margem e nem muito menos o que a gente pesquisa não tá engavetado ali na nossa universidade lá da nossa região, na UFPA ou dentro do IFPA. Assim mesmo como o que você trabalha, professor. Eu acabei não mencionando, mas o professor, a dissertação dele era sobre o intérpreto paraense, sobre o Cabralzinho. E o Cabralzinho não é só um personagem regional, local. O Cabralzinho ele tem todo um contexto de ser um herói, mas também de ser visto como um vilão. Então, se olhado com essas essa dualidade, da mesma forma que a gente é visto aqui da nossa região. Então, quem é o paraense, quem é o caboclo do Nordeste? Tanto que até um tempo atrás se entendia a Amazônia, o Pará como o Nordeste, não tinha essa diferença, né? Então é bem interessante perceber que
você, professor, como profissional, tem essa percepção também a respeito disso. Isso é muito legal. E Edmeire, Lá. Foi muito interessante saber como foi que surgiu, né, a história em Conceição. E vai justamente de encontro com o que eu vou lhe perguntar agora. Que quando foi que surgiu a história na sua vida? Em que momento você pensou assim, é esse caminho que eu devo seguir? É uma... algo... cenário é muito difícil, né, professor? Não é difícil, porque a história, ela sempre fez parte, assim, foi sempre uma das disciplinas que eu gostava de fazer, mas como todo jovem impetuoso, né, a gente quer ganhar dinheiro primeiro, né, e eu cheguei a fazer, eu sempre falava que eu ia fazer história quando eu tivesse dinheiro. E aí eu fiz durante 2 anos vestibular para medicina, porque eu queria ganhar dinheiro, lógico. Mas eu já gostava de história e falava que eu ia fazer história no futuro, quando eu tivesse esse bendito dinheiro. Então, depois de 2 anos frustrados, não sendo aprovado no vestibular, eu falei, por que não, né? Vou tentar, já que é algo que eu gosto. Vou tentar o curso de História. E aí eu tive o prazer de ser aprovado no meu primeiro ano já para o curso de História. E aí eu peguei um período extremamente interessante dentro do curso de História da UFPA. Porque além nós estávamos vivendo um momento de efervescência, principalmente quando se trata de bolsas de pesquisa. E eu tive o prazer de, já no primeiro ano, ser bolsista de iniciação científica do professor William Gaia Farias. Isso fez muita diferença na minha vida. Sou muito grato ao Gaia, ao professor William Gaia Farias. Aí vocês até perguntaram como é que eu queria ser chamado, né? Pode me chamar de Raí, que também é algo que nasce na universidade. E eu particularmente prefiro, né, ser chamado de Raí. Então, é até interessante como é que eu me tornei bolsista do Gaia, porque o Gaia estava precisando de 2 bolsistas de iniciação científica e ele falou pra gente em sala de aula que precisava, ele estava dando uma disciplina e eu particularmente no primeiro momento falei, não quero trabalhar com isso, história militar. Não faz a minha cara. Eu queria trabalhar com escravidão, eu queria trabalhar com outro tipo de debate, cabanagem. Eu estava muito encantado com cabanagem e discutir a escravidão na Amazônia. Mas aí alguns colegas chegaram para mim e falaram, não, faz aí, vai que tu gosta, né? A oportunidade de ser um bolsista de iniciação científica, e eu comecei a trabalhar como bolsista de iniciação científica nesse projeto sobre história militar, que era sobre, inicialmente, a gente ia estudar a polícia no Pará. E aí que vem a graça da pesquisa, porque, diferente daquela ideia inicial que nós imaginamos algo pronto e acabado, que era aquilo que eu tinha na minha cabeça como um principiante na pesquisa, eu imaginava que estudar história militar era estudar uma história engessada, uma história que não tem movimento, uma instituição que age como um corpo, uma série de preconceitos que eu tinha naquele momento, como alguém que está iniciando. E aí a graça da pesquisa, né? Porque você vai descobrindo as coisas, e quando você vai descobrindo, e a história social ela tem esse dom, quando você vai descobrindo que esse processo de uma instituição, ele é mais conflituoso do que a gente imagina à primeira vista, e você começa a perceber os conflitos, as interações sociais que são promovidas dentro de uma instituição como a polícia no Pará. E algo que foi me encantando foi observar essa relação com a política, final do século XIX, início do século XX, como essa instituição ela estava muito ligada às ações políticas que estavam acontecendo naquele momento.
E eu comecei a me encantar com aquilo, né? Eu comecei a cada vez mais me aprofundar naquela discussão sobre o Corpo Militar de Polícia do Pará, e aí perceber as conexões, fui percebendo as conexões com a política, mas depois percebendo as conexões com a capoeira. E aí foi dentro desse projeto de iniciação científica que surge a ideia de trabalhar com uma figura que tinha conexões com a polícia no Pará, mas que tinha conexões com a política também, e que era tido como um capoeira. Então era um indivíduo que mesclava tudo aquilo que estava me encantando na pesquisa, que é o Francisco Xavier da Veiga Cabral, o nosso Cabralzinho, né? Então, a descoberta da pesquisa, eu acho que é algo que é muito valioso, e a oportunidade de ser um bolsista de iniciação científica me mostrou esse universo que é pesquisar, que é descobrir, que é perceber esses conflitos institucionais, e descobrir aquilo que o Mark Bloch fala, né? Que o historiador, ele é aquele indivíduo que busca a presença humana, busca essas interações humanas. E é nessas interações humanas, nessas contradições, que eu acho que é o que me encanta em pesquisar a história, é descobrir as contradições. E aí, quando eu me deparei com o Veiga Cabral, descobri que ele não é herói nem vilão, mas que ele é um indivíduo muito peculiar da história paraense e também do Amapá, mas da história do Brasil também, que foi amadurecendo ainda mais esse prazer em pesquisar, em ser um estudioso da história, entender essas contradições, esses conflitos. Algo que é fascinante. Eu sempre falo para os meus alunos isso, que acho que o gosto da pesquisa é justamente esse: você não saber o resultado da sua pesquisa antes de você terminar, né? Você saber que você está iniciando um projeto, está iniciando uma pesquisa, mas você nunca sabe o que vai acontecer no decorrer desse processo de pesquisar, de descobrir. E é essa satisfação de estar descobrindo algo que é tão prazeroso para nós historiadores, que é algo que motiva o nosso trabalho. Então a minha trajetória, ela foi uma trajetória que vem desde a graduação, como bolsista de iniciação científica, e depois já fui para o mestrado e segui essa carreira de pesquisa. E a gente vai mudando as nossas pesquisas, né? O fato de vir para Conceição tem mudado algumas perspectivas com relação à pesquisa, pela própria necessidade de atender umas demandas da região. Eu, particularmente, ainda continuo muito preso às pesquisas que eu fazia em Belém, né? Então, eu ainda sou um pesquisador, ainda me considero um pesquisador muito tradicional, no sentido que eu trabalho com jornais, eu trabalho com fontes documentais, mas aqui no nosso campus a gente tem que adequar as nossas pesquisas a uma realidade que é a realidade do interior. Então nós não temos um arquivo como o Arquivo Público do Pará, e aí nós temos que buscar fazer pesquisa buscando outros instrumentos. Pesquisa com fontes orais, pesquisa mais contemporâneas, que é isso que os nossos alunos têm feito. Então nós temos pesquisas que estão trabalhando muito com essa atividade do campo oral. Temos um trabalho que eu estou orientando, que fala sobre a enchente em Conceição do Araguaia dos anos 80. Tem um trabalho também que eu estou orientando, que fala sobre a história da fundação da cidade, e aí trabalha com os dominicanos, que foram quem vieram para cá para iniciar esse processo de catequese. Mas eu ainda tenho, sempre que eu posso, conduzido alguns alunos para trabalhar sobre a navegação no Amazonas, que é o que eu, depois do mestrado, acabei indo trabalhar, e sobre a imprensa também, que é um tema que eu gosto muito de trabalhar até hoje. É um pouco do que eu tenho trabalhado, assim, e eu trabalhei bastante com
na minha dissertação com biografias, né? Que é algo que eu aprendi a gostar, mas ao mesmo tempo, depois de terminar minha biografia, aí foi bem interessante que na minha defesa eu tive o prazer de ser avaliado pelo professor Renato Lemos, que é o professor da UFRJ, e ele fez uma pergunta bem interessante quando terminou, se eu levaria o Cabralzinho para jantar. Isso é uma ótima pergunta, porque é a mesma ideia de que perguntar quem foi Cabralzinho na sua vida, né? Porque pelo fato de você ter trabalhado bastante com ele na sua dissertação, então a questão do Cabralzinho tá ligado muito com você, então da sua pesquisa, enfim. Exatamente. E como você falou, né? Ao você estudar sobre a trajetória do Cabralzinho, né? Ele era jornalista, capoeira, articulador político e aliado de policiais. E, tipo assim, como foi lidar com essa multiplicidade? E a biografia, ela te ajudou a entender o contexto ou o contexto te ajudou a entender esse personagem? Vamos por parte, né? Bem, estudar a biografia é algo encantador, muito prazeroso, mas ao mesmo tempo tem uma ideia traumática. Aí eu volto para a pergunta feita pelo Renato Lemos, que era se eu levaria ele para jantar. E eu lembro que a minha resposta foi não, porque quando você se debruça sobre a vida de alguém, você fica tão envolvido com aquela pessoa e passa tanto tempo discutindo aquela pessoa e ela fazendo parte da sua vida, tanto que as pessoas, seus amigos acabam em alguns momentos até lhe associando, né, chamando de Cabralzinho, algo do tipo, por causa desse laço construído, que depois de terminar a pesquisa, terminar o trabalho, eu passei 2 anos, que eu não falava da minha pesquisa, não falava do Cabralzinho, porque eu estava tão saturado de durante aquele tempo só falar dele, só discutir sobre ele, não só dele, mas sobre tudo que envolvia a vida dele, que eu quis passar um tempo, né, sem discutir o Veiga Cabral e sem discutir esse indivíduo, né? Só depois de 2 anos eu consegui falar dele, consegui apresentar um trabalho sobre ele e retomar as discussões, mas acaba saturando bastante. Então a gente até pede desculpa, professor, por retornar esse trauma em você. Então a gente pede desculpa por retornar esse trauma em você, né? Mas sempre bom se abrir, né? Vai que de certa forma é terapêutico, assim como foi. Sempre tem. Nós tivemos um episódio com a professora Marley, e que de certa forma, ela mesma, com as palavras dela, não são minhas, para ela foi uma terapia ter participado com a gente, então dela ter conversado, exposto também dores dela dentro da docência, né? Então, ter esses pontos também é interessante apresentar, porque é uma conversa, não é só um troca-troca de aluno com professor de instituições diferentes, são seres humanos, profissionais, né? Então, penso dessa forma também. É importante saber disso, porque sua trajetória influencia diretamente nas suas obras. Então, saber mais disso, aí te começa a entender melhor também as obras que você produziu. Sim. Não, eu já superei esse trauma. Foi 2 anos, mas o Cabralzinho já faz 10 anos, né, que foi concluída a dissertação de mestrado, então já foi bem superado isso. Mas durante um tempo eu relutei em não falar dele, por causa dessa questão de você se envolver muito quando você faz uma biografia. E aí, respondendo um outro questionamento que foi feito sobre a importância da biografia, né? A biografia para entender o contexto, ou o contexto que explica o biografado, né? Eu particularmente, eu sou adepto da ideia de que para entender um indivíduo, você tem que somar o contexto em que ele faz parte. Então é necessário entender esse contexto como um elemento importante, mas também existe uma questão individual que também não pode ser esquecida. É a somatória do contexto mais
a individualidade que cada um tem, que faz com que você possa compreender melhor aquele momento histórico. E aí, estudar o Cabralzinho foi uma forma de entender o contexto que cercava ele, entender a política no Pará, entender como funcionava isso e qual o seu papel dentro dessas articulações políticas. Qual o seu papel no final do Império, onde ele já atuava aqui politicamente no Pará. Ele já tinha um papel importante, ele já invadia a zona de votação, já quebrava, já batia em todo mundo, né? Então ele já fazia uma série de situações, já estava envolvido em conflitos, estava envolvido no caso Mão de Seda, onde ele foi apunhalado. Então ele tinha uma vida muito ativa dentro da política no Pará, naquele momento. E ele passa a ter uma vida, ao meu ver, ainda mais ativa pós-república, onde ele é um adesista, né? Ele era do partido liberal no final do Império, e ele passa a ser do Partido Democrata. Ele articula uma revolta, que é a Revolta 11 de Junho, não contra o governo republicano, mas contra o governo dos republicanos, no caso, né, do Lauro Sodré. E aí é interessante entender também, porque o indivíduo te permite entender todo esse processo de articulações que a política tem. Então, o mesmo cara, que é o Francisco Xavier da Veiga Cabral, que sai expulso daqui em 91 pelo Lauro Sodré, é o cara que em 98, 7 anos depois, vai tentar construir um partido nacional junto com o mesmo Lauro Sodré. Então, as nuances e particularidades que os indivíduos têm, e a política tem também isso, né? Esse processo de construção de alianças e desconstrução também, né? Então, para mim, o Veiga Cabral, eu vejo ele mais como um instrumento para entender esse contexto, entender essas particularidades que a história tem a partir de uma lógica mais particular, mais micro, né? Eu acho que a micro história, né? Esse olhar para um indivíduo te permite entender essas nuances que, quando você olha mais para o macro, você não consegue compreender esses jogos. Principalmente quando se fala de política, né? Essas articulações. É uma coisa extremamente interessante quando se faz esse tipo de trabalho, é tentar seguir um pouco daquela metodologia do jogo de escala, né? Tentar sempre pegar esse micro e comparar com o macro, né? E depois voltar para o micro. Então, fazer esses diálogos são extremamente importantes dentro da construção de um trabalho. Então, para mim, o Veiga Cabral, ele é um instrumento para entender o contexto. Para mim, ele é um indivíduo que faz parte do contexto, mas ele me permite entender todo esse contexto político e de articulação que é esse momento histórico. Que só... Perfeito, professor. Perfeito. É da mesma forma como o Lauro Sodré que você mencionou, a gente utiliza o Lauro Sodré a partir dele para entender as dinâmicas que estavam acontecendo na revolta da vacina e também de um golpe que também estava surgindo nesse período. Então, perceber que o Lauro Sodré é daqui da nossa região, do Pará, que tem até estátua lá em São Brás, esse personagem que tem uma estátua que é homenageado aqui, fez parte da história nacional nossa. Então, para perceber que o próprio nome do nosso podcast já diz isso, nós estamos na margem, mas que margem é essa? É a margem do mundo, é a margem nacional, é a margem que está aí. Então, isso é muito interessante de perceber. E você falou um ponto que eu gostei e também vou perguntar a respeito, que é na sala de aula, para você, porque a gente acaba ficando um pouco nas nossas pesquisas, e até as pessoas que geralmente perguntam, sempre vão para esse lado das pesquisas, quem é você? Mas quem é você na sala de aula, né? Porque eu penso dessa forma. Quem é você na sala de aula? Então, Cabralzinho já apareceu na sala de aula para você? Eu digo, nesse sentido de você levar esse personagem para a sala de aula fundamental, ensino médio, ou até próprio para o ensino superior. Ou outras pesquisas que você já tenha feito, né? Então, como é essa sua relação com a sala de aula, professor?
Eu penso que é algo fundamental, assim, você trazer suas pesquisas. Eu sei, eu já fui aluno, sei como é que é, já passei por isso. E aí eu sempre tenho aquele aluno que fala, mas o professor só fala dele, só fala da pesquisa dele, né? Mas também, para mim, é uma metodologia, uma forma de você fazer com que o aluno visualize esse processo de construção do conhecimento e de estudo historiográfico. Então, você falar de uma pesquisa, você mostrar para ele, a partir de uma experiência, como funciona e como o historiador usa os instrumentos que nós temos à nossa disposição para promover um diálogo, para construir o conhecimento histórico, né? Para fazer essa historiografia, é uma forma também do aluno perceber como ele pode atuar e como ele pode agir, como ele pode, a partir do exemplo daquilo que está sendo apresentado, construir as suas pesquisas e construir seus trabalhos. Eu faço isso com os meus trabalhos e faço isso também com outros trabalhos de alguns colegas. Eu tenho ministrado Amazônia 1 aqui no curso de História, né? E aí sempre trago trabalhos como do Raimundinho, né? Do Raimundo Neto, que é professor aí do Campus Belém. Da professora Vânia Alexandrina também. Então, e quando eu trago esses trabalhos, que são as suas dissertações, suas teses de doutorados, eu dedico uma parte da aula a trabalhar justamente a instrumentalização da pesquisa, para mostrar como essa parte da metodologia ela é muito importante para a construção do conhecimento histórico. E como é importante você fazer isso para construir uma historiografia que seja uma historiografia que tenha uma boa fundamentação, uma boa argumentação teórica, porque eu acredito que é justamente isso que faz com que os nossos trabalhos tenham fôlego e não sejam trabalhos que facilmente sejam questionáveis, sejam diante de um contexto onde a história é constantemente atacada, né? A produção do conhecimento é constantemente atacada, e aí todo mundo acredita que fazer história é apenas pegar um evento e você narrar e pronto, ou dar uma opinião sobre um evento e aí você está fazendo história. Quando você constrói isso a partir de uma fundamentação metodológica, de um cuidado, de um rigor metodológico de pesquisa, de análise de dados, você também está mostrando que o conhecimento historiográfico ele é feito a partir de elementos metodológicos que são muito caros para a gente, que a gente tem que militar dessa forma para que os nossos trabalhos eles tenham fôlego e eles não sejam trabalhos que qualquer pessoa possa questionar, né? Possa desfazer dos nossos trabalhos. Então, diante de um contexto onde a produção historiográfica é constantemente atacada, um trabalho bem fundamentado, um trabalho construído com uma boa metodologia, eu acho que é uma das melhores formas de nós, enquanto historiadores, enquanto pesquisadores, militarmos em prol daquilo que a gente acredita que são essas discussões historiográficas, essa construção do conhecimento histórico. Perfeito, professor. E foi muito interessante saber, né, de como foi que surgiu tudo essa trajetória para fazer a sua dissertação. E com isso, a gente acaba ficando curiosos, né? E antes de encerrar, eu gostaria de saber se você poderia dar uma palhinha a respeito da sua pesquisa de doutorado, né? O que é que tá por vir aí? Se pode, bora ver. Se você se sentir à vontade também, né, professor? Porque tem muitas pessoas, eu entendo a questão de não se sentir confortável em falar, mas tudo bem, a gente entende, fique à vontade, a casa é sua. Eu tenho uma pesquisa de doutorado que já tem um tempo, que era já para ter defendido, né? Mas é uma outra questão de você vir trabalhar no interior, né? Então eu passei por um momento onde nós tínhamos um campus, onde nós tínhamos 3 turmas, indo para a 4ª turma, e nós não tínhamos professores.
eu era o único professor, os outros professores estavam todos de licença, passando por uma pandemia. Então foi no meio da pandemia, todos os professores adoeceram, entraram de licença e eu tive que assumir o curso para o curso não fechar. E nisso acabou que o meu doutorado foi um tanto quanto atrasado, né, durante esse processo. E a minha pesquisa de doutorado, ela está muito voltada não mais para discutir essa questão da política no final do século XIX, início da República, mas eu acabei voltando para uma discussão sobre navegação, defesa e relações internacionais ligada ao Rio Amazonas. E aí a minha pesquisa ela foi muito direcionada novamente dentro da história militar, que era discutir a flotilha do Amazonas, que é uma frota criada para a defesa do Rio Amazonas lá em 1868 e que tinha o objetivo de proteger essa navegação no Amazonas a partir da construção de barcos específicos para a navegação fluvial. E aí dentro dessa pesquisa que se passa no século XIX, eu comecei a observar uma série de outras questões que me pareceu extremamente interessante debater, e eu acabei discutindo a flotilha do Amazonas, mas entrando muito para um campo de relações internacionais, principalmente para discutir os países ribeirinhos, que são esses países que compõem a bacia amazônica, e é uma questão que já era discutida anteriormente. Me fugiu o nome agora, mas vou lembrar depois, eu falo, mas já era discutido já em meados da década de 40 essa questão dos países ribeirinhos. Esse termo já era utilizado. O Arthur César Ferreira Reis, olha, esquecendo, o Arthur César Ferreira Reis já discutia essa questão dos países ribeirinhos, né, que era esse discurso em torno da navegação do Rio Amazonas. E aí quando você vai para a documentação, tem um elemento extremamente interessante aqui, que é essa discussão do direito à navegação. Então, o argumento que você encontra na documentação desses países é: uma parte do Rio Amazonas nasce no meu território, eu teria direito a navegar todo o percurso do Rio Amazonas, algo que não era permitido, né? Não sei se vocês sabem, mas a navegação internacional era proibida dentro do Rio Amazonas até 1868, então só navios brasileiros poderiam navegar, salvo algumas exceções, dentro do Rio Amazonas. E uma das argumentações desses estados era justamente esse discurso sobre os países ribeirinhos, né? Então, se nós temos uma nascente do Rio Amazonas, um braço do Rio Amazonas no meu território, eu teria direito a navegar. Então, a lógica do discurso também como um elemento de conseguir direitos. E aí eu fui percebendo a complexidade disso dentro desse contexto ali de meados do século XIX, e como o Estado brasileiro ele começa a olhar para essa região, que é a região amazônica, e começa a montar uma série de políticas para a Amazônia. E aí eu observei que a flotilha do Amazonas é somente uma dessas políticas, é somente uma das ações do Estado para a Amazônia, e que era necessário ampliar esse processo, né? É necessário entender essas instituições. Eu acabei entrando muito para a questão do Estado Imperial Brasileiro e esse papel na Amazônia, principalmente discutindo essa questão de fronteiras, de organização, de estruturação. Esse é o caminho que meu trabalho tem tomado, né? Essa discussão no campo institucional, não saindo da flotilha do Amazonas, mas entendendo a flotilha do Amazonas como um dos elementos que fazem parte dessas ações do Estado brasileiro naquele momento, né, que é o momento lá do Segundo Reinado, início do Segundo Reinado, para a Amazônia. Essa pesquisa que eu tô desenvolvendo agora na atualidade. Pô, gostei, massa demais, cara. Massa demais. E aí, Admire?
Eu espero que também tente virar um livro, porque eu acho que vai ser muito bom. E professor, quando nós estudamos sobre polícia, né, Forças Armadas, ordem, disciplina e criminalidade no passado, inevitavelmente a gente acaba refletindo sobre o presente, né? E na sua opinião, o que a história pode ensinar sobre as relações entre Estado, poder e sociedade hoje? Ainda mais após tantos acontecimentos que vem acontecendo, né, no Brasil sobre isso. Boa pergunta. Acredito, a história, para mim, ela tem um papel muito importante no sentido de da gente pensar e repensar essas instituições e o papel que elas desempenham ao longo da nossa história. Então, quando você pensa nas Forças Armadas, não é de hoje que há um processo de discussão sobre as Forças Armadas que já é existente desde o século XIX, que é sobre o papel dela dentro da política nacional, que é algo extremamente recente, e naquele momento já não tinha consenso, existia discordância dentro da instituição, né? Indivíduos que acreditavam que o papel das Forças Armadas é estritamente ligado à proteção e defesa do território, e indivíduos que acreditavam que o papel das Forças Armadas é um papel muito ligado a essa questão de intervenção política, de controle, um discurso dos militares já tidos como indivíduos altamente preparados, né, e que poderiam consertar os problemas do Brasil. E isso é muito presente hoje. Eu estava num simpósio e tem um professor chamado Marcos Bretas, ele estava comentando que talvez uma das instituições que a gente poderia chamar atenção dentro desse contexto é a PM, Polícia Militar, que é uma das instituições que, se ela se unisse, talvez fosse a instituição que conseguisse dar um golpe com mais efetividade na atualidade, porque é uma instituição que tem braços em todas as regiões do Brasil. Então, é importante que a gente faça essa discussão sobre esse papel das Forças Armadas, até porque isso não foi feito quando nós tivemos a redemocratização, que um dos grandes problemas que nós tivemos é que nós saímos de uma ditadura militar, nós anistiamos todo mundo e nós não discutimos uma coisa recorrente na história do Brasil, né, que é não discutir os problemas que aconteceram, né, vamos esquecer e vamos seguir em frente. E nós não problematizamos essas instituições, nós não chamamos elas ao debate no sentido democrático, né, do que a gente pode melhorar, o que a gente pode estar construindo a partir de agora. Então, é um elemento extremamente importante hoje essa discussão, eu acho que a gente tem que debater. Eu faço parte de um grupo de história militar e a gente discute com vários intelectuais dentro dessas Forças Armadas que também debatem sobre o tema, e é justamente esse debate, essa discussão que eu acho que pode diminuir essas tensões criadas na atualidade, mas principalmente o nosso trabalho, a nossa militância mesmo enquanto historiadores, né? Enquanto historiadores de história militar, de problematizar essas questões e de fazer com que a gente possa discutir o que aconteceu, mas não fazer como se não se tenha existido, né? Então, acho que o nosso papel de militância dentro da história ela é fundamental. Não tem como dizer que a ditadura não existiu, né? Que é algo que muita gente propagandeia, né? Aí, então, o papel de militância e o papel de discussão dessas instituições pode nos ajudar a compreender elas e tentar evitar que possa acontecer um processo futuro. E por isso que eu acho tão interessante estudar as instituições militares, até para compreender elas. Só, a gente está num bate-papo aqui, né? Só uma brincadeira que eu vivenciei, vou contar para vocês.
que nós tínhamos um colega que estudava História Militar também e ele queria fazer o concurso para ser oficial, né? E aí numa conversa que a gente estava tendo com o Renato Lemos, que é o professor da UFRJ, uma conversa de bar, logicamente, ele brincou com esse colega, né, falando assim, você estuda instituições militares e você quer ser dessas instituições militares, então você não aprendeu nada nos seus estudos, que é um pouco dessa questão, né, de que o ensino, a pesquisa, ela te ajuda a entender as instituições e também problematizá-las, né, compreender como elas funcionam. E, professor, é muito importante isso, porque isso mostra a importância da história e do trabalho, justamente porque se está acontecendo isso, é justamente porque a gente não tem conhecimento. Eu acho que se eles tivessem conhecimento desse trabalho, fosse ler, fosse pesquisar, eu acho que a história já seria um pouco diferente atualmente, né? E outro ponto, professor, é que pelo fato que você mencionou sobre a questão da PM, da Polícia Militar, ser uma força que está presente em todos os estados da nossa federação. E não só isso, mas eu venho acompanhando, faço parte de alguns espectros políticos e venho observado que tem muitos grupos que hoje já vem falando sobre o fim da Polícia Militar, né? Então, já dá para perceber que, independente do que vem acontecendo, existem grupos que já estão pensando que um dia pode acontecer, né? Um golpe vindo dessa instituição. Então, não é de ontem, não é de 100 anos atrás, né? É de agora também, né? E, professor, uma pergunta para finalizar. Sei que a gente fez muitas perguntas, mas envolvendo justamente sobre a ideia das na margens, né? Porque eu tenho o nosso podcast que se chama Nas Margens para pontuar esse nome, né? Então, como a Amazônia aparece dentro da história militar, na história política do Brasil, para você, vou reduzir um pouquinho para não ficar tão longa, mas como a Amazônia, que tem a sua história militar, tem a sua história política, como ela é observada hoje como uma história na margem, para você, claro que é um pesquisador dentro da área, observa como uma história na margem, em comparação à história nacional? Sim. Como a própria Patan, por exemplo, da Patan. Hã? Como um exemplo da Patan, que era uma instituição aqui da nossa região, que, enfim, violência policial, enfim, é uma memória da nossa região, né, a Patan. Então, não tenho dúvida que historicamente a gente é visto como a margem desse processo. A Amazônia, ela está nessa discussão central hoje do mundo, né, com várias questões. Hoje a gente tem várias produções já sobre a Amazônia, produzida mesmo aqui dentro, né, vários pesquisadores renomados, mas um exemplo claro disso que nós estamos na margem é quando você pega e vai olhar para o livro didático, para a educação básica. A Amazônia ela nem aparece nos livros didáticos. Falando de Conceição do Araguaia, nós tivemos a principal guerrilha rural do Brasil, que foi a guerrilha do Araguaia, e quando você vai ver no livro didático, às vezes tem uma menção, às vezes nem tem nenhuma menção a essa região, a esse processo histórico. E falar da Amazônia, o livro didático praticamente não tem quase nada ou nada sobre a Amazônia, sobre a história da Amazônia, sobre o processo de ocupação. A gente aprende no ensino médio que a Amazônia e Brasil, lá no período colonial, era a mesma coisa, e quando não era, aqui nós passamos por outro processo de colonização e no Brasil foi outro, a gente nem pertencia, não tinha nenhuma ligação ao Brasil, né? Então, a gente ainda está lutando bastante, mas a produção que nós temos hoje talvez não esteja na margem, mas quando você vai para a educação básica, para o livro didático, a gente percebe que esse conhecimento lá na base
nos nossos jovens, nossas crianças que vão sendo formadas, elas vão sendo formadas achando que eventos que estudar São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais é estudar a história do Brasil. E aí, se você pegar a história do Brasil, você vai ver que a distribuição de todo o conteúdo é muito isso, é São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então não existe nada além desses estados. Talvez Pernambuco apareça em alguns momentos, em alguns poucos eventos do livro didático. Então a nossa produção, a nossa luta ainda, nós estamos na margem, né? Nossa luta é para sair dela, né? E aí essa ideia de fazer uma história a partir de uma desconstrução, porque a gente precisa desconstruir, né? A gente precisa sair dessa lógica colonial que a gente ainda reproduz, mesmo os professores. Que é um processo que a gente não vai romper da noite para o dia, mas o ato de fazer a crítica, a autocrítica, né, de começar a pensar isso, seria, ao meu ver, o primeiro passo, uma forma de mudar. Nós já temos muitos trabalhos bons, muitos trabalhos premiados na Amazônia, mas esses trabalhos ainda não refletem a produção daquilo que seria a base, né, do material didático, por exemplo. Não aparece trabalhos premiados, como o trabalho da Vânia Alexandrina, que ganhou o prêmio da Ampul, e outros trabalhos que foram premiados aí de história da Amazônia, mas isso não se reflete ainda naquilo que é para mim, talvez um ponto fundamental, né, que é essa educação básica, essa formação. Então a gente ainda está na margem desse processo. A gente tem muita produção, tem muitos historiadores renomados, muitos trabalhos maravilhosos, mas a gente ainda não conseguiu romper essa lógica da periferia, né? Nós ainda estamos nessa lógica. É um trabalho de militância, né? Os nossos trabalhos também militam pela gente, né? A gente milita pela história. É um trabalho constante, né, de militância. Tanto você tá na correria como professor, como pesquisador, e como outras multifunções também, com certeza você deve ter, assim como eu, o professor Alan está aqui com a gente, a própria Edmeire também. Enfim, como eu disse, a gente tinha feito a nossa última pergunta, né? E acabamos encerrando, hoje estamos encerrando agora o nosso podcast com participação do professor Raimundo Nonato da Silva, ou professor Raí, assim como você quer ser chamado, né? Também eu acho bem melhor do que professor Raimundo Nonato, muito extenso, mas é melhor Raí. Enfim, muito obrigado, professor, por ter participado com a gente. Foi uma honra, principalmente pela questão da gente estar conhecendo um profissional de Conceição do Araguaia, do IF. Então, ter essa troca com você foi muito legal, porque a gente começou a conhecer do campus, da sua pesquisa e também de história militar. Então, não foi só uma coisa só, foram uma ampla gama de coisas que a gente acabou conhecendo através de você, né? Então, foi uma troca muito legal. Foi incrível, professor. Muito obrigado. Obrigado. Foi maravilhoso. E eu tenho certeza, né, que nossos ouvintes saem desse episódio com novas referências e o desejo de conhecer ainda mais a nossa região. E também fortalecer essa troca, né, de conhecimento entre o nosso campus e o campus de Conceição do Araguaia. E com isso, sigam acompanhando o nosso podcast para continuar conhecendo pesquisas que nos ajudam a enxergar o passado e o presente através dos professores do IFPA. Até a próxima. Obrigada.